Olá, é um prazer imenso ter você aqui no canal Premed, onde vamos estar falando hoje sobre termologia. Esse assunto é o assunto inicial do segundo ano do ensino médio. Então, se você ainda vai começar, se você já começou, ou se você já terminou e deseja rever esse assunto, aqui é o seu ponto de partida. Estaremos verificando esses assuntos aqui, esses conteúdos sobre temperatura até a escala absoluta, a escala Kelvin. Calma, calma. Não é muita coisa, embora você pense assim, meu Deus, tem tanta coisa para aprender, para decorar. Calma, a gente vai conseguir ver isso tudinho, de uma forma bem simples, tá certo? Então, vamos passar para o próximo ponto. Bem, gente, a gente está aqui com dois GIFs de termologia. E coloquei aqui termologia. O que é termologia para você? Hein? Se eu te perguntasse o que é termologia, me diz aí. Termologia, na realidade, é o seguinte, veja só, é o estudo científico que a gente tem de fenômenos relacionados à temperatura, à transferência de alguma energia. Termologia. Esse conteúdo aqui, talvez... Termologia. O slide aqui que você está verificando tem dois GIFs. O GIF que eu quero chamar a atenção é para esse da família Simpsons. Para onde o ventilador vai, eles vão. E fica nisso, vai e volta o tempo inteiro. Aqui a gente percebe que está muito quente, possivelmente essa região dos Simpsons aqui. Então a temperatura aqui está muito alta. Por isso que eles estão até sem camisa, né? Alguns deles. E com trajes de banho também. Do outro lado, você verifica que tem uma cozinheira colocando uma massa de bolo no forno. E que, por algum processo, essa massa ela vai crescer, o bolo vai cozinhar e vamos ter um bolo super delicioso. Isso é o estudo da termologia. Estudar troca de calor, estudar aquecimento, resfriamento sobre um determinado objeto. Então, esse é o mundo da termologia, certo? Para a gente iniciar, é necessário pelo menos a gente ter esse entendimento sobre o que a termologia vai falar, o que é e como a gente consegue entender isso. Então, é a parte da física, a termologia, que vai estudar fenômeno relativo ao aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico, que nós já sabemos quais são, em corpos que vão ceder ou receber um determinado tipo de energia. Quando a gente passa um pouco mais, a gente vai verificar outro conceito, que é temperatura. O que é temperatura? Veja, esses dois GIFs aqui vão nos dar um exemplo. Nesse primeiro que você está verificando aqui, veja que tem dois recipientes, um com bolinhas quase paradas, elas não estão paradas, hein? No segundo, as bolinhas estão com uma movimentação maior. Aqui em cima, nos dois recipientes, tem um dispositivo que vai verificar a agitação dessas bolinhas. Veja que no primeiro, você quase não verifica um tom vermelho, ou seja, que aumentou a temperatura. Já no segundo, você verifica que a temperatura aumentou um pouco, ou seja, aí nessa energia aumentou um pouco. Por quê? Porque subiu aqui, ó, nesse dispositivo, um certo degrau vermelhinho. Quando a gente vai para outro GIF, a gente presencia que as bolinhas azuis estão em menor agitação do que as bolinhas vermelhas. Logo, as bolinhas azuis estão com a menor temperatura em relação às bolinhas vermelhas. Então é isso que a gente consegue concluir. Ou seja, o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza que vai caracterizar o estado térmico de um sistema. Então, quanto mais agitado eu estou, maior a minha temperatura. Quanto menos agitado eu estou, menor vai ser a minha temperatura. Equilíbrio térmico. Outro conceito muito importante para a gente. O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico mostra-se na seguinte situação. Veja só. Aqui você está verificando três recipientes. O primeiro recipiente, você vê uma temperatura de 21 graus Celsius. Quase a temperatura ambiente. Nesse primeiro aqui, ele está sozinho. No segundo recipiente, é colocado um outro líquido, a 29 graus Celsius. Só que depois de um certo intervalo de tempo, no terceiro recipiente, nós verificamos que
os dois líquidos que antes tinham a diferentes temperaturas, você vai verificar que os dois agora apresentam a mesma temperatura, a mesma medida. 23 graus Celsius para um, 23 graus Celsius para outro. Veja que interessante. Antes estavam a temperaturas distintas e depois passou a ter a mesma temperatura. Logo, que a gente pode concluir de um equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando as temperaturas do sistema que a gente está observando sejam iguais. Essas temperaturas sejam iguais. Ou seja, nós adicionamos aí, nesse caso, um pouco de água a 29 graus Celsius. Imagina essa água quente. Aqui já estava uma água fria. O que aconteceu? As partículas da água quente, entre aspas, né, forneceram parte de sua energia de agitação que tinham para as partículas de água fria. E assim esfriou. Logo, essas partículas de água fria, quando receberam essa energia das partículas de água quente, esquentaram. O que aconteceu? Equilíbrio térmico foi atingido. Por quê? Porque houve a mesma medição na temperatura dos dois líquidos depois de um certo intervalo de tempo. Antes não. Antes as temperaturas eram diferentes. O equilíbrio ainda poderia ser atingido, mas não estava atingido. Vale salientar nisso. Então, o que é que nós podemos concluir do equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele existe quando as temperaturas de um fluido ou de um líquido se torna igual à temperatura de outro líquido. Isso é o equilíbrio térmico, tá certo? Ah, Felipe, mas se eu adicionar um outro líquido aqui, por exemplo, vamos supor, adicionei um terceiro líquido aqui, líquido número 3, já nos outros dois que já estavam em equilíbrio. Depois de um certo intervalo de tempo, eu não disse a temperatura, né? Mas vamos supor a temperatura de 40 graus Celsius. Ops! Depois de um certo intervalo de tempo, a temperatura desse primeiro líquido que foi colocado com a do segundo e com a do terceiro serão exatamente iguais. Ou seja, quando eu adiciono um outro líquido ou um outro objeto com temperatura diferente, depois de um certo intervalo de tempo, os três terão temperaturas iguais. Lei do equilíbrio térmico. Continuando, nós temos aqui os termômetros. O que são termômetros? Aparelhos, dispositivos que vão medir a temperatura. Veja que no slide anterior que eu mostrei para você, eu falei dos dispositivos. Enquanto as bolinhas estavam menos agitadas, quase não subia um líquidozinho vermelho. Já no outro recipiente, já subia como eu posso dizer, aquela coloração vermelha. Então, quando estava com maior agitação das moléculas, que foi o segundo recipiente das bolinhas mais agitadas. Logo, o que é que a gente pode concluir aqui? Que o termômetro é um dispositivo que vai aferir essa temperatura. Ficou muito presente no dia a dia da gente com essa pandemia do Covid-19, que os estabelecimentos comerciais teriam que utilizar o termômetro, teriam que ter termômetro logo na entrada para aquelas pessoas que estavam entrando nesse local, para poder aferir. Se der um valor, procura a unidade de saúde mais próxima. Você não pode entrar aqui nesse local. Se der um valor abaixo dessa temperatura que foi colocado como um limite, pode entrar normalmente, escolher o que for e comprar e dar fora. Então, o termômetro ele vai ter essa capacidade de medir o grau de agitação das moléculas. E aqui vale consideração muito importante. Veja só. Nós temos esse termômetro aqui, chamado de termômetro clínico. Eu tenho certeza que na casa da sua mãe e na casa da sua avó já teve ou até tem um termômetro desse. Veja, isso aqui foi muito vendido. Antigamente era o que só tinha praticamente dele. Claro que tinha outros industriais, mas esse aqui era o que estava presente nas nossas casas. Minha avó sempre dizia, cuidado com esse termômetro, se quebrar é de vidro, você pode se machucar.
Mas, hoje em dia, você verifica outros tipos de termômetros. Termômetros digitais. Termômetro que pode colocar na testa, que pode aferir apontando para as mãos. Termômetro infravermelho. Ou seja, uma infinidade de termômetros, de aparelhos que podem medir temperatura. E aqui eu coloquei duas observações. Veja só. Falando dos termômetros, as substâncias termométricas e as grandezas termométricas. O que é um e o que é outro? Simples, de forma objetiva. A substância, vou citar aqui o termômetro clínico, tá? Para poder a gente deixar bem claro, porque eu acredito que você já conhece o termômetro clínico. A substância termométrica é o líquidozinho que tem ali dentro. A grandeza termométrica é a altura da coluna, que vai variando de acordo com uma maior agitação das moléculas, menor agitação das moléculas. Maior energia, menor energia. A substância, sendo líquido, pode ser mercúrio ou qualquer um outro que a gente coloque, contanto que siga algumas regras definidas, tá certo? E aqui eu passo a mostrar para você também o termômetro da lâmina bimetálica. O que é isso? Veja, uma lâmina bimetálica é um conjunto, certo, de lâminas. Na realidade, lâminas compostas de duas camadas, cada uma de um metal diferente. Não se esquece isso. Então, lâminas bimetálicas, bi é 2, metálica vem de metal, então são duas camadas de metais, só que uma é diferente da outra, para deixar bem claro. Veja, aqui você está vendo um peru, pelo menos eu só consigo verificar um peru desse aqui, não sei se é um peru, enfim, no Natal. Somente. Mas se alguém quiser, nesse caso, me presentear, depois eu posso deixar a caixa postal aqui, tá? Mas veja só, aqui você tem um termômetro de lâmina bimetálica sendo colocado no peru. Para quando der uma certa temperatura, você retirar dessa grelha. Qual o funcionamento desse termômetro? É com base na dilatação dessas lâminas bimetálicas. Poxa, dilatação. O que é dilatação? Dilatação é quando cresce, é quando varia o tamanho. Pode dilatar para mais ou para menos, crescer ou decrescer, ou diminuir. Aquecer aumenta, resfriar diminui. Então, a lâmina bimetálica ela sofre variações no seu comprimento. Então, aí que a gente observa a utilização do termômetro na cozinha, no nosso dia a dia. Eu vou falar especificamente dessa lâmina bimetálica quando a gente estiver mais lá para frente, falando de dilatação linear, dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos. Mas até então, só quero que você perceba o seguinte: o que é uma lâmina bimetálica? É uma lâmina com dois metais, duas camadas de metais, sendo um metal A, um metal B, um metal X e um metal Y. Tá certo? Deixar bem claro. Quando ela está a uma temperatura ambiente, ela está ali, ó, normal, horizontalzinha, toda bonitinha. Porém, quando a gente começa a aquecer, ela começa a encurvar. Ou pode encurvar assim, ou encurvar assim. Mas a gente vai ver isso lá na frente também, tá certo? Cuidado. Escalas, pontos fixos. O que é isso? Veja só. Na física, a gente tem tudo que a gente está falando, a gente está falando comparando algo com outro. O que são escalas termométricas? Escalas e pontos fixos. Veja só, as escalas são utilizadas para medir a temperatura. São utilizadas para medir o grau de agitação dessas moléculas, para indicar se um determinado corpo está quente ou está frio. Então, isso é a utilização da escala termométrica. Pontos fixos. O que são pontos fixos? Veja só, você vai observar aqui. Quando eu construo uma escala, eu construo normalmente uma barra vertical. Essa barra vertical, a gente está construindo, veja só, a gente constrói essa barra vertical para quê? Somente para poder deixar ela aqui? De forma nenhuma. Escalas e pontos fixos. Veja só, o que são escalas? Escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, para medir o grau de agitação das moléculas, ou seja, para verificar se o corpo está quente ou está frio. Isso é uma escala termométrica e a gente normalmente representamos através de uma barra vertical.
Pode ser através de um gráfico, pode ser. Depois você vai verificar questões que vai ter a ideia de um gráfico. Mas aqui eu estou trazendo memória a vocês sobre o conceito de escalas por meio de uma barra vertical. Então, aqui verifica-se que tem 3 barras verticais e essas 3 barras a gente pode construir uma escala. Por exemplo, vamos supor que eu quero construir uma escala x, uma escala y, uma escala z. Como é que eu faço aqui? Bem, veja só. Primeiro, eu tenho que determinar 2 coisas. Os pontos fixos. O que é um ponto fixo? Ponto fixo, ele vai obedecer um padrão. Aqui na termologia, a gente coloca o ponto fixo inicial sendo lá no início da escala, que a gente chama de ponto de fusão. E aqui em cima, nós chamamos de outro ponto fixo, que é chamado o ponto de ebulição. Então, na física em termologia, a gente trabalha exatamente com esse conceito de pontos fixos fundamentais. O ponto do gelo e o ponto do vapor. Muito importante você entender isso. Veja só, esse primeiro ponto aí, que é o ponto do gelo, que é o ponto de fusão, a temperatura aí, tanto o gelo e a água, ela vai permanecer em equilíbrio térmico quando estiver sob pressão normal. Do mesmo jeito, no segundo ponto fixo, que é o ponto de ebulição, ponto do vapor também chamado. Aí é a temperatura na qual a água vai entrar em ebulição através de uma pressão normal. Então veja, existem diversas escalas e aqui eu estou trabalhando com a escala X, uma escala Y e uma escala Z. Poxa, Felipe, mas eu sei que não são essas escalas na termologia. Calma aí, meu jovem, que a gente já vai chegar nisso. Então, qual é a relação que a gente pode fazer entre essas escalas X, Y e Z? Bem, você vai verificar agora. Entendido esse conceito de ponto fixo, ponto de fusão ou ponto de gelo, e o ponto de ebulição ou ponto de vapor sendo ponto fixo fundamental, ou seja, não pode variar, é esses 2 pontos. Olha o que é que a gente vai fazer agora. Veja só. Eu vou dividir essa barra aqui no meio. E vou colocar as letrinhas relacionadas à escala X, à escala Y e à escala Z. Oh, o que é que a gente fez? Vamos verificar agora. Presta bem atenção. Quando eu estiver relacionando uma escala com outra, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma relação da menor distância do meio até a base aqui, e depois nós vamos estar pegando a maior distância do ponto de ebulição até a base, até o ponto de fusão. Novamente, vamos pegar aqui no outro do mesmo jeito, do meio até o ponto de fusão. E lá de cima a gente vai pegar lá... Opa, deixa eu voltar aqui que não saiu. Vamos pegar lá de cima do ponto de ebulição até o ponto de fusão. E vamos fazer isso também com a outra escala. Aqui e aqui. O que é isso que nós estamos fazendo? Veja só. Nós estamos fazendo a relação matemática, como é que a gente pode comparar essas 3 escalas. Veja, vamos supor que no ponto de fusão, a escala aqui tem um valor de 2. Veja, suposição, tá? 2, 4, 6. Pô, Felipe, tem que ser em ordem 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Não tem nada a ver, gente, aqui é uma suposição. Lá em cima, vamos supor que está 10, 8, 6. Não, vou pegar 6 não. Aqui eu vou colocar 5 para quebrar essa ordem da gente. Vocês não estarem pensando, meu Deus, tem que ser em ordem. Veja o que eu vou fazer aqui agora. Vamos relacionar as 3 escalas. Como assim? Pegando a primeira aqui, a escala X. A escala X, nós podemos relacionar da seguinte forma. A subtração do espaçozinho pequeno dividido pela subtração do espaço grandão. Ou seja, x menos 2
dividido pelo maior agora, 10 menos 2. Igual. Vamos fazer com a outra. Do mesmo jeito, y menos 4 dividido por 8 menos 4. Igual. Vamos relacionar outra, a z agora. Z menos 6 dividido por 5 menos 6. Note, o intuito da gente aqui não é resolver isso. Eu estou apenas mostrando para você como faz uma conversão de uma escala para outra. Como se relaciona de uma escala x para a escala y para a escala z. Perfeito? Vamos ver agora no próximo exemplo, trabalhar com as escalas Celsius e Fahrenheit, que são as escalas utilizadas na termologia. Se lembra o que a gente viu no slide anterior sobre essa relação da escala x, da escala y e da escala z. Aqui a gente vai utilizar isso, preste bem atenção. Veja só. Escalas, conversões de Celsius e Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit são duas escalas utilizadas na termologia. E eu preciso dizer algumas coisas para você, algumas considerações. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o pincel. A escala Celsius, ela vai utilizar dois pontos fixos. Vejam, a gente tem que ter ponto fixo. A gente falou disso aqui. É necessário ter o ponto de fusão, que é o ponto de gelo, e o ponto de vapor, o ponto de ebulição. O Celsius, o ponto de gelo, vou botar assim, o valor correspondente numérico, isso é definição. Você tem que entender, tem que apreender isso, tá? Veja, é 0 graus, que representamos por 0 graus Celsius. O C vem do Celsius. E o outro ponto, que é chamado ponto de vapor, ponto de ebulição, como alguns chamam, é 100 graus Celsius. Então, na escala Celsius, vai de 0 até 100. Se eu representar essa escala aqui por meio dessa primeira barra vertical, eu vou colocar graus Celsius. Embaixo, eu vou colocar quem? 0. E aqui em cima, eu vou colocar 100. Fechou? Vamos para a segunda. A segunda é esse nome aqui, esquisito. Fahrenheit. Até para escrever é difícil. Acredito que não. Acredito que isso aqui tá alguma coisa esquisita aqui, mas vocês me perdoem, mas a gente vai levar mesmo assim. Veja só, tem também dois pontos fixos. Toda escala vai ter 2 pontos fixos. O ponto de gelo aqui não vai ser mais 0, vai ser 32 graus Fahrenheit. Quando eu venho aqui para o ponto de vapor, que é o ponto de ebulição, já não é 100, vai ser 212 graus Fahrenheit. Vamos colocar isso aqui. Se eu estiver falando da escala Fahrenheit, ou seja, o ponto de gelo vai ser 32 e o ponto de ebulição ou de vapor vai estar em 212. Você tem que aprender isso aqui, novamente. O que é que a gente fez lá? A gente dividiu a escala e a gente representou um meio ali com o nome da escala, não é isso? Se a escala Celsius representa pela letra C, a gente vai dividir essa escala e vai colocar um Czinho aqui no meio, ó. Czinho. Ou C, tanto faz, gente. Aqui eu vou também dividir e vou colocar um F de Fahrenheit. Pronto, basta apenas agora a gente relacionar. Lembra-se como? A subtração do meio até o ponto de fusão e do grande até o ponto de fusão. Mesma coisa com Fahrenheit, do meio até o ponto de fusão e de ebulição até o ponto de fusão. Para colocar isso matematicamente agora, representado, vai ficar como? C menos 0 dividido por 100 menos 0. Igual
a F menos 32 dividido por 212 menos 32. Para poder a gente consertar isso aqui, C menos 0, C, dividido por 100 menos 0, 100, igual F menos 32. Quanto é que é 212 menos 32? 180. Olha para aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Ficou 10 e 18 embaixo. Mas eu ainda posso dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Olha como vai ficar agora. C sobre 10 dividido por 2, 5, igual a F menos 32, dividido por 18 dividido por 2, 9. Em outras palavras, o que aconteceu? Nós encontramos uma relação que pode converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Está aí a conversão dessas duas escalas. Veja, estamos falando agora sobre variação de temperatura. Falamos sobre conversão, mas sobre variação de temperatura não. Preste atenção. Quando falamos de variação de temperatura, a gente tem que observar o seguinte, a mesma coisa que a gente já está fazendo, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui essa escala sendo Celsius para facilitar nosso entendimento, tá bom? Então eu vou colocar aqui Celsius, graus Celsius e graus Fahrenheit, como a gente já está fazendo. Agora, vamos colocar os pontos fixos. Se lembra? Celsius é 0, aqui é 100. Fahrenheit, 32 e aqui 212. Vale salientar o seguinte, não sei se vocês já ouviram falar sobre a escala Celsius, é uma escala centígrada. Por que centígrada? Porque o espaço do ponto de fusão até o ponto de ebulição é de 100, é de 0 a 100, ou seja, centígrada. Se a gente dividir isso aqui, vai dar uma unidade até chegar ao 100. Diferentemente acontece com graus Fahrenheit, com a escala Fahrenheit, que ao invés de cada espaçozinho dele valer 1, vai, veja só, de 32 a 212 vai ser 180. Então, eu tenho vários espaços para ser dividido em 180. Diferente da escala centígrada. Então, a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, certo? Então, o que é que nós fizemos anteriormente? Nós colocamos os pontos fixos fundamentais, o ponto de fusão e o ponto de ebulição em cada uma delas, e a gente dividiu a escala. Não foi isso? Vamos fazer isso aqui. Vou colocar um C aqui e vou colocar um F aqui. Porém, todavia, mas contudo, no entanto, quando estamos falando de variação de temperatura, a gente não está falando de conversão de temperatura. A gente deve estar pensando, que diacho é isso, Felipe? Variação de temperatura, você se lembra o que a gente fazia? Antes, o espaçozinho aqui sobre esse espaço grande. O espaçozinho sobre esse espaço grande. Não é isso? Com a variação, o que é que não vai existir? Não vai ter esse daqui, ó. Esse daqui. Então, como é que vai ser? Ao invés de eu pegar esse espaçozinho pequeno na variação de temperatura, eu vou simplesmente pegar e vou colocar um delta aqui. Um delta aqui. Caramba, como assim? O que é delta? Lembra só, delta significa final menos inicial. Não é isso? Então, lá do primeiro ano que a gente viu isso em velocidade média, por exemplo, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Variação do espaço, espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Aqui é o mesmo sentido. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como vamos fazer essa escala, essa proporção aqui? Simples. No numerador, nós vamos colocar ΔC. Então, vai ficar aqui ΔC dividido pelo espaço grande, agora, que é 100 menos 0, igual a mesma coisa, ΔF sobre 212 menos 32. Observa que não tem mais o menos no ΔF, aquele menos 32. Na variação, só tem ΔC, ΔF. Vamos aqui ajeitar isso aqui?
ΔC sobre 100 igual a ΔF sobre 180. Eu posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. Vai ficar como? Eu ainda posso dividir por 2, né? Dividir por 2, dividir por 2. Ou seja, ΔC, 10 dividido por 2, 5, igual a ΔF. 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, nós temos aqui a relação de conversão. De conversão não, mil desculpas. De variação da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Eu vou depois mostrar um exemplo prático como isso aqui acontece, tá bom? Vamos agora verificar o zero absoluto, a escala absoluta. Veja só, imagine que a gente está aquecendo o recipiente. Lembra-se daquele recipiente que a gente falou logo no início? Tinha várias bolinhas, as bolinhas quase paradas, mas em movimentação. Muito pouca, mas estavam se movimentando. Outras bolinhas estavam mais agitadas. Percebe que quanto mais a gente aquece, mais as bolinhas elas estavam agitadas e continuam a ficar agitadas. Mais e mais. Quando a gente esfria, o que é que a gente está fazendo? Quando a gente está diminuindo, está perdendo aquela energia, está esfriando cada vez mais, o que é que está acontecendo? As bolinhas elas vão ficar menos agitadas, menos agitadas, menos agitadas, menos agitadas. Então, quanto mais nós estamos esfriando e ela está ficando menos agitada, vai tender a um mínimo de temperatura, que a gente chama isso de zero absoluto. Então, o zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, isto é, ao estado de agitação praticamente nulo. Veja, praticamente, mas não nulo. Então no zero absoluto as partículas elas não ficam mais em movimentação, elas ficam paradas, estáticas. Errado. Elas ficam no estado praticamente nulo. Ali ainda acontece a agitação das partículas, porém em um menor grau, tá certo? Vale salientar isso. Então, zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema, menor grau de agitação das partículas naquele conjunto observado. Beleza? E quem foi que estudou tudo isso? Veja, aqui você verifica simplesmente as duas escalas que a gente está falando muito, Celsius, e aqui tem uma escala diferente, olha ela, começando com a letra K de Kelvin. Quem foi que deu início a isso tudo? Olha só. Eita, ele aí, claro que essa foto não é uma foto do século XIX, mas a gente pode dizer que ele está aqui do lado. É o famoso Lord Kelvin, William Thomson. Século XIX, tá, gente? Ele fez alguns experimentos e verificou esse valor do zero absoluto. O zero absoluto, ele tem um valor, se a gente puder assim colocar, deixa eu só mudar aqui o pincel, olha aqui, zero absoluto. Zero absoluto. Ele tem um valor, certo, aproximado de 373 menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, esse é o menor estado de agitação das partículas, daquelas bolinhas que a gente viu anteriormente. Para facilitar os cálculos, a gente coloca menos 273. Então, esse K representa a escala Kelvin. E essa escala, veja só, o zero absoluto, o zero na escala Kelvin, corresponde a menos 273 graus na escala Celsius. Felipe, mas qual é o ponto mesmo de fusão e o ponto de ebulição na escala Celsius? Tem? Ou na escala Kelvin? Tem sim. Veja, o ponto de fusão aqui, ó,
é 273. E o ponto de ebulição é 100 a mais, 373. Então, 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin, certo? Novamente, ponto de fusão na escala Celsius 0, na escala Kelvin, 273. Ponto de ebulição, 100 na escala Celsius e 373 na escala Kelvin. Em resumo, o que é que a gente pode concluir disso tudo aqui? Veja só, eu agora vou fazer uma relação das escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A equação de conversão, tá certo? E no outro lado aqui eu vou fazer a variação de temperatura dessas escalas. Lembra-se que variação é diferente de conversão, completamente diferente. Belezinha? Então vamos fazer aqui nesse quadro resumo. Vamos lá. Olha, se eu colocar aqui, eu vou representar a primeira escala sendo a escala Celsius, a segunda escala Fahrenheit e a última escala Kelvin. Felipe, por que tu não coloca o grau ali, essa bolinha em Kelvin? Porque não precisa, tá? Por convenção, foi determinado que o Kelvin não vai acompanhar esse grau, tá certo? Então a gente não coloca, por isso que a gente fala 40 Kelvin, 50 Kelvin e não 40 graus Kelvin, 360 graus Kelvin, não é dessa forma. Lembrando os pontos mínimos, aqui é 0 em Celsius, 100 é o máximo, Fahrenheit 32, máximo 212, Kelvin 273, máximo 373. Se a gente dividir essas escalinhas aqui, a gente vai ter um C, um F, um K, certo? Sempre é bom você fazer essas escalas, porque aí você consegue determinar escalas desconhecidas, uma escala que você não conhece, só mesmo colocando o ponto fixo, fusão, ebulição, e aí verificando a relação existente. Fechou? Vamos fazer aqui, nós estamos falando aqui de conversão. Veja, lembra que conversão você pega esse espaço pequeno pelo espaço grande, de todas elas. Vai ficar como aqui? Vamos lá. C menos 0 igual a 100 menos 0. Igual a F menos 32 dividido por 212 menos 32. Igual a K menos 273 dividido por 373 menos 273. Certo, gente? Até aí estão conseguindo entender? Bora lá. O zero aqui não importa, então vai ficar C sobre 100 igual a F menos 32 dividido por 9. Opa! Dividido por 180. Igual a K menos 273. 373 menos 273 é 100. Vamos continuar aqui em cima e a gente encerra. Veja, eu posso dividir todo mundo aqui, ó. Posso cortar esses zeros. E posso dividir todo mundo por 2. Como vai ficar o valor dessa escala, então? Concluindo aqui esse pensamento, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Veja, aí está a nossa equação de conversão de uma escala para outra. Ô Felipe, como é que eu utilizo essas escalas aqui? Ora, é só substituir os valores aí. Depois que você substituir, você acaba aqui encontrando. Lembrando que você sempre vai pegar de 2 em 2 escalas, tá? Então, eu vou comparar Celsius com Fahrenheit, Fahrenheit com Kelvin, Celsius com Kelvin, Kelvin com Fahrenheit, somente de 2 em 2 aqui, tá certo? E do outro lado aqui nós vamos fazer a variação.
Gente, para poder a gente economizar aqui, a gente saber o que a gente está falando, se lembra, eu vou colocar aqui as escalas do mesmo jeito que a gente está fazendo, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou pôr aqui os mesmos valores, 0, 100, 32, 212, Kelvin é 273 a 373, outra escala centígrada, né? A Kelvin. Eu vou dividir também pelas letras C, F, K. Porém, agora aqui, já para poder a gente finalizar isso tudo e a gente concluir esse pensamento, como a gente já viu anteriormente, o que é variação. Nós não vamos fazer o quê? Esse pequenininho aqui sobre a subtração do grande. Não vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Vou tirar o pequenininho, vou colocar um delta aqui na frente do C, certo? Eu vou colocar um delta aqui na frente do F e um delta na frente do K. Se lembra como a gente fez a última? Ou seja, o resultado disso aqui vai ser delta C sobre 100. Se lembra que a gente pega o do meio sobre o grandão, igual a delta F sobre 180, igual a delta K sobre 100. Ora, poxa, ficou muito mais fácil, né? 0, 0, 0. Ops. Dividir por 2 em cada um, a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Vai ficar como aqui? Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9 igual a delta K sobre 5. Ou seja, está aí a nossa equação de variação e não de conversão. Variação, a gente não coloca esses menuzinhos que a gente colocou na conversão. Beleza? Fechado aí. Ah, e um último detalhe. A mesma variação que tem em Celsius também tem em Kelvin. Veja só. Por quê? A mesma. Ora, se variou 50 graus Celsius, então eu coloco aqui 50 dividido por 5, 10, não é isso? Se você colocar em Kelvin, 50 dividido por 5 também dá 10. Ou seja, a mesma variação que você encontra em Celsius, você encontra em Kelvin. Variou 40 Kelvin, é porque variou 40 Celsius. Variou 1 milhão de Celsius, é porque variou 1 milhão de Kelvin. Beleza? Deu para poder entender aqui? Foi um pouco longa a nossa aula aqui, mas acredito que você deve ter verificado, deve ter pausado um pouco mais também para ver o que eu estava falando. E acredito que você aprendeu um pouco daqui desse mundo da física, o inicial, a termologia, essa parte de temperatura desse ano, do segundo ano do ensino médio, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo e conto com vocês. Assinem o canal, se inscrevam e deixam o like aqui, curtindo esse vídeo, caso gostou. E se tiver algum comentário, pode colocar aqui embaixo que eu estarei respondendo o máximo que eu puder, tá certo? Valeu, até mais!